meus amores! Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e eu trabalho há mais de 25 anos no mercado com as disciplinas de língua portuguesa, redação, trabalho também com interpretação de textos. Eu sou autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Mais uma vez, seja bem-vindo a uma aula nossa. Eu que estou aqui, ó, tomando um belo cafezinho que eu acabei de fazer, tá uma delícia. E aí você vai entender por que eu tô falando desse café. Afinal de contas, café sempre o quê? É uma boa ideia. Eu ganhei essa caneca, olha. Delícia, delícia. E por que eu tô tomando esse cafezinho agora? E quero falar um pouquinho, de alguns segundos desse cafezinho. Quando você sentar para estudar, faça o seu ritual. Sempre quando eu ia escrever o livro, há algum tempo, já faz mais de 5 anos, eu sempre fazia um café. Por quê, professor? Porque você comunica para o seu cérebro que você, naquele momento, a partir daquele ritual, você vai estudar, você vai ler, você vai pesquisar. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu fazia o cafezinho, eu rendia mais. Eu digo, opa, então já percebi que o meu cérebro, ele gosta de certos condicionamentos, o meu e o seu. Então, se você fizer assim, faça um ritual, não gosta de café, faça um suco, faça um chá, faça tem esses cappuccinos prontos aí que são vendidos nos supermercados, aqueles pós que já são prontos. Você faz um pozinho daquele, faz um café com leite, enfim, faça alguma coisa, faça o seu ritual, e sente para estudar, tá bom assim? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, como eu tenho sempre dito no começo das minhas aulas, isso aqui é uma aula, isso aqui não é dica. Eu não estou dando dica, portanto, se você, a minha sugestão logo de início, qual é sempre? Olhe o tempo aqui embaixo da gravação do vídeo, porque você vai olhar esse vídeo, com certeza vai ser longo. Eu comecei a gravar agora, eu tenho 2 minutos de gravação, mas com certeza é um vídeo longo, porque é uma aula, e é uma aula sobre um ponto muito importante. É um ponto sempre explorado por concursos públicos, por provas de vestibulares, onde houver um teste de língua portuguesa, nós vamos ter esse conteúdo, que é um conteúdo decorrente de uma regência, de um processo do estudo do capítulo da regência. Eu coloquei esse material, e tudo que você for observar e ver aqui agora nos slides, tudo que você for ver agora nos slides, é fruto daquilo que eu escrevi no meu livro. Tem nada diferente. Se você pegar minha gramática, vai estar exatamente igual ao que está aqui, à exceção de um ou outro exemplo que eu acrescentei para ilustrar talvez melhor o que eu quero dizer. Beleza? Então vamos juntos? Tá pronto aí? Tá preparado mesmo para aguentar um tempo? A minha sugestão a partir desse momento, se desconecte do mundo, se desligue, pegue aí o seu bloco de anotações, seu caderno, é a minha sugestão. E venha comigo fazer parte agora de um momento aqui importante para você aprender um fato muito bacana na língua portuguesa, que é o emprego dos pronomes relativos preposicionados, ou o emprego dos pronomes relativos e a regência dos verbos e dos nomes. Combinado assim? Vamos lá então. Vejam só o que eu escrevi no início do livro aqui, nesse capítulo, eu digo que o emprego dos pronomes relativos à regência verbal, eu digo, olha, é um dos tópicos que mais assustam o estudante da língua portuguesa. Como se sabe, o pronome relativo substitui um termo da oração. A gente já falou muito sobre essa questão aqui, tá? É uma curiosidade que quando você vai para a parte de redação, você vai perceber que esses pronomes relativos aqui, o professor de redação vai dizer que eles são promotores da chamada coesão referencial anafórica, ok? Coesão referencial anafórica, ou seja, são pronomes que vão, essa setinha para trás assim, e eles vão retomar elementos que foram mencionados. Por isso que eles promovem a coesão, que é um processo de articulação, referencial, porque estão fazendo referência a um outro elemento, e anáfora ou anafórica, porque o elemento já foi mencionado. Não se esqueçam também de que estes pronomes relativos, eles introduzem orações
adjetivas. A gente já falou sobre isso, já tem vídeos aqui gravados a respeito dos pronomes relativos. Se você não viu ainda, tem um vídeo aqui meu que já está gravado aí, só para você pesquisar, que o emprego a função sintática dos pronomes relativos. Pesquise, eu acho que o título é esse, eu estou aqui tentando me lembrar, mas a função sintática dos pronomes relativos. Procure, assista esse vídeo, eu falo muita coisa, dou muitos detalhes a respeito desses meninos. Tá? Então vamos lá, evitando assim a repetição enfadonha de vocábulos. No entanto, um problema surge, veja o que eu digo aqui. Dependendo da regência do verbo ou do nome com que se esteja trabalhando, o pronome relativo que encabeça a oração adjetiva virá precedido ou não de uma preposição. Logo, estruturas como, observem, os filmes, aliás, a cujas estreias ele se referiu ontem, né, foram indicados para o Oscar, o médico em quem ele mais confia viajou para a Europa, a ponte sob a qual corriam águas poluídas era um pênsil, as frutas, ou trouxe as frutas de que ele gosta, causam espanto e muitas vezes indignação a muitos estudantes do português. Percebeu? Tudo bem? Então, entendeu já do que a gente vai, de que nós vamos tratar na aula de hoje? Percebeu que a gente vai entender por que surgiram aquelas preposições ali, o que aconteceu, para você ter segurança. Preste muito bem atenção, que vejam só. Professor, para estudar isso bem, eu preciso que você domine um pouco esses carinhas aqui, que são chamados pronomes relativos, tá? Isso é uma tabela clássica de pronomes relativos, tá? Em que eu tenho aqui os invariáveis, ok? Os variáveis, eu já falei muito sobre esses caras aqui, então, que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas, e você ainda tem dois pronomes relativos por fora, que é o como e o quando, que podem funcionar como pronomes relativos, mas que não é objeto agora do nosso estudo. Vamos trabalhar praticamente, veja, vocês vão trabalhar aqui comigo praticamente somente com que, quem, né? O onde, mais ou menos, mas o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Eu diria mais a você que você vai trabalhar muito agora com o que, né? Em uma situação ou outra com quem, com o qual, a qual, os quais, as quais e com esse cujo, cuja, cujos, cujos. Então, essa vai ser nossa preocupação, né, para trabalhar. Até porque esses caras aí que são os pronomes relativos, esse quanto, quanta, quantos, quantas, né, eles, para serem pronomes relativos, eles exigem uma condição especial, que é a anteposição do pronome indefinido. Então, como não vamos trabalhar essa situação especial agora, vamos entender o geral. Combinado? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu trouxe aqui rapidamente algumas orientações sobre os pronomes relativos. Eu não vou dar exemplos agora, eu vou só ler com vocês isso aqui. Eu quero que você leia isso. Se você puder, ponha pausa no vídeo, leia novamente, anote, veja lá o que você pode fazer com isso aqui, tá? Então veja, por exemplo, o que é denominado de relativo universal, né? Porque se refere tanto a coisas quanto a pessoas. Seus equivalentes variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais. O relativo que só deve ser substituído por outro relativo em casos específicos. Por que eu estou falando isso? Vejam, deixa eu voltar aqui essa tabelinha para dizer uma coisa aqui para vocês. Vejam, esses relativos que estão aqui, ó, esses caras aqui da primeira linha, tá? Na primeira linha, eles são ou representam o que eu chamo, vou colocar aqui devagarzinho aqui, ó. Eles são o que eu chamo de relativos, ó, genéricos, tá? Então, esses carinhas aqui, ó, eu vou deixar aqui bem claro aqui assim para você, pronto, ó. Esses caras são, ou eles representam o que eu chamo, tá? E aí você não vai encontrar essa nomenclatura em canto nenhum, sou eu, né? De relativos genéricos. Por quê, professor? Porque, como o próprio nome já está dizendo, eles são usados, ou podem ser usados para praticamente quase tudo. Eu posso usar para coisa, para pessoa, eu uso, no caso do que é um relativo invariável, você pode retomar com esse que. Um elemento no singular, no plural, no feminino, no masculino, ele é bem genérico, né? Assim como o qual, a qual, os quais, as quais. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho os demais relativos, esses carinhas que estão aqui, ó, na segunda e na terceira linha, ou linhas, esses caras representam o que eu chamo de relativos específicos. Por quê, prof? Porque o próprio nome já está dizendo, né? Eles só vão poder ser utilizados para situações especiais. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui comigo, ó.
Por exemplo, eu não vou nem falar para não antecipar as coisas. Por exemplo, o quem. Veja, o quem, a gramática denomina de relativo personativo. Por quê, professor? Pois só se refere a quê? A pessoas. Portanto, eu não posso utilizar quem para um ser que não seja, para algo que não seja pessoa. Cuidado a respeito do que é pessoa. Porque você talvez esteja olhando para mim e dizer, opa, peraí, professor, você falou que é pessoa? Que é isso? Pois é, porque o conceito de pessoa, quando se trata de questões gramaticais, ele é um conceito amplo. Eu sei que pessoa sou eu sei que pessoa é você, mas existem outras situações em que eu vou poder usar o quem, por exemplo, para seres que foram personificados, né? É uma figura chamada de animismo ou de personificação, em que, por exemplo, eu dou vida a seres inanimados. Tá? Se você assistiu ao filme, ao desenho da Bela e a Fera, você vê que o copo fala, a xícara dança, a cômoda canta, né? Então, para esses seres eu posso usar o quem. É importante você saber o que é pessoa para gramática. Por exemplo, eu posso utilizar o quem em uma função aplicada para uma situação de metonímia. Como, por exemplo, eu digo assim, ao Congresso Nacional a quem compete legislar sobre direito, exclusivamente sobre direito penal. Quando eu digo que é ao Congresso Nacional a quem compete, né, eu estou numa aplicação do quem sobre um processo metonímico. Porque Congresso Nacional aí, na verdade, não é o Congresso Nacional, né? Não são as estruturas, mas os deputados e senadores que lá se encontram. Então, assim, tem que pensar o que é pessoa. Então, mas é um relativo específico. Você já percebeu isso, tá? O onde também é relativo específico. Por quê? Porque ele é relativo locativo. Só pode ser usado para retomar termos que eles contenham noção de lugar. Aí vem outra questão, né? Que é o que é lugar, professor? Para gramática. Então aí, é por isso que eu disse a você, eu preciso que você, se você tiver dúvida a respeito desses caras, que você pegue um livro, uma gramática, pode ser a minha, pode ser qualquer livro, qualquer gramática. Existem bons livros, boas gramáticas no mercado em que você pode fazer uso, pode lançar mão, tá certo? Alguém, inclusive, me escreveu recentemente aqui, dizendo que usa a gramática do professor Fernando Pestana, fantástica. Pode usar, pode pegar, vocês estão muito, mas muito bem acompanhados. Entendeu? Se você tiver o livro dele, eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de indicação, de falar. E existem outros, né? Professores que escreveram livros que vocês podem fazer uso, tá? Eu sei que o professor Sidney Martins, o professor Fernando, professor Neto, né, que escreveu também sobre isso, tá? Tem livro, há vários no mercado. Procurem, vocês podem utilizar, não tem problema, não é porque a sua tem que ser a sua. Eu não tenho esse tipo de problema nem vaidade, nenhum. Tá? Você pode usar qualquer um. Eu tenho um Segalo em casa, minha avó emprestou. Use, meu amor. Eu tenho um Evanildo Bechara. Use. Só acho que o Bechara é pesado, é denso. Então você tem que ter cuidado para entender bem Evanildo Bechara. Eu tenho Napoleão Mendes de Almeida. Use também. Outro gramático bem denso. É um cara bem duro. Use qualquer livro, qualquer gramática. Vocês vão estar muito bem acompanhados. Tá bom assim? Mas eu preciso que você veja a respeito dos pronomes relativos, tá? Então vamos lá, continuando, que não é o objetivo agora da gente aqui estudar, parar para estudar um por um. Então, esse cara é para lugar, equivale a em que variações, na qual, no qual, nas quais, ok? O qual, a qual, os quais, as quais, eles, na verdade, são os relativos, né, que apresentam, esses caras aqui, eles representam os analíticos do que. Tanto é que você vai se lembrar que a professora no colégio falava pra gente, olha, até hoje, quando você quiser saber se o que é um pronome relativo, basta que você troque por o qual, a qual, os quais, as quais. Se você trocar por o qual, a qual, os quais, as quais e couber, saiba que o que é um pronome relativo. O professor continua funcionando? Continua. A questão é que você tem que ter cuidado para saber quando você vai poder trocar que por o qual, a qual, os quais, as quais, e se você vai poder trocar o qual, a qual, os quais, as quais, pelo que? Existem regras, existem normas para isso. Mas essa troca, essa substituiçãozinha funciona, que é uma beleza, tá bom? Então vamos voltar para cá. Eles são relativos que possuem as variações de gênero e número correspondentes ao pronome relativo que. Esses relativos devem obrigatoriamente substituir o que quando este provocar ambiguidade. Veja, algumas situações específicas. Se o que provocar ambiguidade, for precedido por uma preposição com mais de uma sílaba, preposição dissilábica, ou for eufonicamente melhor. Ok? Vamos embora. Cujo, eita, que esse cara aqui dá o que falar. Prof, a gente usa
cuja no dia a dia, não, né? Não, a gente não usa no nosso dia a dia, na comunicação às vezes, né, familiar, comunicação informal, a gente não usa, eu diria até você nem use, porque pode ficar um negócio muito pomposo, né? Fica muito... a pessoa você numa mesinha de restaurante, numa mesa de bar, tomando lá uma cervejinha, comendo uma linguicinha, né? Aquela farofinha gostosa, aí você larga essa farofa, né? Cujos ingredientes, pô, fica um negócio muito pesado, né? Sim, fica pesado, mas saiba que esses caras, né? Eu acho que teve um poeta, não sei se foi Mário Barreto, não, Mário de Andrade, que escreveu sobre a morte do cujo. Realmente a gente quase não usa. Mas esse cara tá muito, muito vivo em prova de concurso, em prova de vestibular, etc e tal. Então assim, ó, olho vivo, tá? Nesses caras. E eles são relativos específicos, ó. Relativos utilizados para substituir termos que expressam noção de posse. Cuidado para não confundir uma coisa aqui. Esses caras, eles são chamados de relativos possessivos, mas não quer dizer que eles sejam pronomes possessivos. Cuidado, tá ok? Ele tem uma função relativa. Eu expliquei no outro vídeo, mas vale a pena falar aqui. Essa palavra relativo, para você entender por que eles são chamados de pronomes. Pronomes, você já sabe por que é, né? Você já deve saber por que é. Né? Que é classe morfológica que acompanha e substitui o substantivo, né? Ou seja, um nome. O segundo é por que eles são chamados de relativos. Eles são denominados de relativos porque você só consegue compreendê-los na totalidade quando você percebe o elemento a que eles se referem. Por isso que eles são chamados de relativos pela gramática. Essa é a razão do nome de pronome relativo. Tudo bem? Então esses caras são específicos para noções de posse, tá? Equivalem a, isso aqui é importante, tá? Ó, do qual, da qual, dos quais, das quais, seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, delas. Eles retomam um termo antecedente, mas concordam em gênero e número com o substantivo consequente, ou posposto. Não admitem a posposição de artigo e sempre exercem a função sintática de adjunto a nominal. Quando eu digo isso, alguém me manda, mas professor, será que esses caras não podem também aparecer como complementos nominais? Pode. Existe um ou outro exemplo aqui e acolá que esses caras aparecem como complemento nominal. Só que para alguns gramáticos, isso é uma construção meio que forçada, tá? E não é uma coisa que seja o comum deles. O papel básico desses caras é o papel de adjunto adnominal. Ok? Então, beleza? E sim, cuidado com essa informação que eu falei aqui, ó. Não admitem a posposição de artigo. Isso quer dizer que se você em algum momento encontrar qualquer estrutura do tipo cujo o, do tipo cuja a, do tipo cujos ois e do tipo cujas ais, isso aqui é inaceitável. Isso aqui é inaceitável. Percebeu? A gramática não aceita. Ah, mas tem uma exceção. Não tem exceção. Ok? Não tem. Você pode ter um adjetivo, você pode ter alguma coisa acompanhando o subjuntivo, mas o artigo nem pensar nesse, seguindo esses carinhas aqui. Tudo bem? Numa boa? Vamos embora. Vejam só. Para terminar, só para dar uma noção, ó, essas quanto, quanta, quantos, quantas, essas palavras só serão consideradas pronomes relativos quando vierem antecedidas por um dos seguintes pronomes indefinidos, ó. Então, tudo, todo, todas, todas. Não vamos trabalhar com esses caras agora, tá? Para facilitar o entendimento, vamos iniciar nosso estudo construindo, presta atenção, períodos compostos por subordinação a partir de dois períodos simples. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou dar a você agora dois períodos simples e nós vamos montar um período composto por subordinação. Por quê, professor? O senhor está falando que vai montar um período composto por subordinação. Porque como é pronome relativo, ele introduz oração adjetiva. Oração adjetiva é oração subordinada. Então eu vou dar a você agora dois períodos simples. Você vai olhar. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui. Se você estiver assistindo a essa aula com o intuito de aprender, como aula mesmo, eu queria que você pausasse o vídeo, né? Olha o exemplo. Pause o meu vídeo. Você não vai perder nada. Você está no YouTube aqui. Não tem porque você perder absolutamente nada. Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver. Ou pelo menos pensar sobre o exemplo. Pense alguns segundos. Como é que eu poderia fazer aquilo? E aí você solta o vídeo para ver a resolução. Combinado assim? Então vamos lá, ó. Eu vou dar a você agora
dois períodos simples, vamos fazer um composto. Não podemos nos esquecer, entretanto, de que, isto aqui é que é importante, se algum nome, verbo ou termo da oração adjetiva, ou seja, aquela que está introduzida pelo pronome relativo, exigir preposição, observem, esta quem? Esta preposição, né? Será deslocada para preceder o pronome relativo. Vai para trás do pronome relativo. Vamos começar? Vamos bater um papinho legal? Vamos lá. Primeiro exemplo, vamos lá. Ele viu um homem. Então, observem. O homem tinha cabelo totalmente brancos. Os cabelos, aliás, totalmente brancos. Perceba que eu já percebi aqui, o elemento de repetição. Né? Veja, como eu disse, o elemento de repetição é sempre o quê? É esse segundo elemento aqui. Observe um detalhe, eu tenho que escolher agora para saber qual vai ser o pronome relativo que eu vou utilizar. Né? Afinal de contas, eu vou aplicar o pronome relativo aqui neste lugar, aqui, e esse pronome relativo vai retomar exatamente este termo que está aqui. Um detalhe curioso, você está percebendo que ele está antecedido do O. Professor, quem é este O que está aqui? Morfologicamente, este O é um artigo. Eu tenho uma observação importante para você. Se você estiver estudando aí, anotando as coisas, é importante que você anote. Veja, os pronomes relativos, eles rejeitam a anteposição de artigos. A exceção de quem? A exceção de o qual, a qual, os quais e as quais, que na sua formação, na sua origem, né, a eles foram anexados os pronomes, os artigos o, a, os e as. Então, vamos lá, para deixar a coisa bem clara aqui. Os pronomes relativos rejeitam liminarmente a anteposição de artigos, com exceção de o qual, a qual, os quais, as quais, que já possuem o artigo embutido. Sacou? Que já trazem um artigo embutido. Os outros rejeitam. Então, se eu vou ali, vamos lá para aquela situação, se eu vou aqui agora trocar aqui esse cara para um pronome relativo, eu já descarto, eu esqueço esse artigo agora. Ora, professor, qual é o pronome relativo que eu vou utilizar para aqui? Eu vou utilizar o quê? O pronome relativo é o quê? Professor, homem não é uma pessoa? Eu não poderia utilizar o pronome relativo quem? Não, porque para utilizar o quem eu necessitaria de uma preposição. Isso é interessante, você vai perceber. Eu uso quem para substituição de pessoa nessa situação quando ele vem antecedido de preposição. Ele é um pronome que requer antecedência preposicional. Vamos lá então? Vamos continuar? Então, vamos resolver agora. Ficou fácil, isso aqui está simples, né? Então, vou dizer que ele viu o homem, que eu vou cortar aqui, corto, no lugar do homem eu coloco o pronome relativo que, e acabou. Resolvi, a sentença vai ficar bonitinha. Ele viu um homem que tinha cabelos totalmente brancos. Não tenho a menor dúvida, né? Aqui começa agora a partir de agora, quando eu digo, né? Quando eu digo que ele viu um homem que, né? Um homem que, a partir daqui, né? Quando eu matei esse ponto e construí a segunda, coloquei a segunda oração e juntei tudo aqui, eu passo a ter período composto. Como este que aqui é pronome relativo, vai introduzir a oração adjetiva, então eu vou ter aqui uma oração subordinada adjetiva do lado de cá e do lado de cá a minha oração principal. Ok? Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Próximo exemplo aqui. 2. Ele mora na cidade. Ele trabalha na cidade. Olha que coisa interessante. Vamos devagar agora, que agora aqui tem um negócio legal, bacana, para a gente pensar aqui, né? Vejam, o termo que eu estou substituindo agora é aqui, o substantivo repetido é esse aqui, esse aqui, né? Esse aqui se refere exatamente a este aqui. Então eu estou deixando aqui, os dois elementos para você ver em destaque. Esse cara daqui, que é o segundo, é o elemento de repetição, ok? É ele quem tem que morrer. Mas um detalhe curioso, veja que este substantivo, ele está antecedido pela preposição em. O que é na, professor? Na, é em mais a. Quem é em, professor? Em é preposição. Quem é a, professor? A é artigo. Eu preciso do artigo? Não. Corto o artigo. Morreu o artigo. Mas a preposição tem que ficar.
Ok? Então veja que coisa interessante. A minha pergunta, primeira coisa, na cidade, esse elemento que você está vendo aqui é uma noção de quê? De lugar. Prof, eu tenho pronome relativo específico para lugar? Tenho. Quem é? O onde. Né? Então eu posso chegar aqui, ó, simplesmente dizer o seguinte, né? Que ele, vamos aqui juntar agora formando um período composto, eu vou dizer que ele mora na cidade. Opa! Observe agora. Onde trabalha. Pô, professor, que maravilha! Entendi, fácil. Veja, coisa tranquila. Só que você poderia me questionar o seguinte: ô, professor Rodrigo, o onde, quando eu vou estudar, né, a gente sabe que o onde equivale ao quê? A em que. Professor, e o que é o em que? O em que é o pronome relativo que antecedido da preposição, neste caso de valor locativo, em. Tio Rodrigo, e diga-se passagem, a preposição já está aqui, ó. Olha a preposição aqui, ó, em, aqui em cima. Portanto, para esta situação aqui, eu também poderia trocar cidade. Eu poderia trocar cidade pelo relativo que, né? E colocar a antecedência da preposição em. Logo, para esta situação aqui, ó, eu posso dizer que ele mora na cidade onde trabalha ou ele mora na cidade em que trabalha. Olha que interessante. Talvez você queira me perguntar, professor, seria possível eu colocar aqui ele mora na cidade na qual trabalha? Poderia, mas alguns autores gramaticais, eles rechaçam, ou seja, eles evitam a utilização de o qual, a qual, os quais, as quais, né, quando o antecedente vem logo atrás. Quando esse antecedente vem em cima do pronome relativo, a preferência sempre é para o quê? Eu não vejo nenhum problema em utilizar. Eu não vejo nenhum problema, não vejo, né, sinceramente não vejo. Mas eu estou evitando porque você vai poder dizer, professor, pode ter algum gramático aí que disse que não pode usar, é melhor não utilizar, então por isso que eu estou usando somente esses dois, tá bom? As duas substituições, onde e em que. Vamos caminhar, tem muita coisa para a gente falar ainda hoje. Comprei o livro, as páginas do livro são todas amarelas. Boa, vamos lá. Perceba que o elemento de repetição está aqui. Lembra que é o segundo elemento que está repetido. Livro está aqui, livro está aqui. Muito bem. Preste muito bem atenção que agora eu tenho uma situação bem específica. Veja que quando eu digo eu comprei um livro, as páginas do livro são todas amarelas. Observem que o elemento de repetição está ou faz parte de um termo de posse. Quando eu digo as páginas do livro, eu estou me referindo ao quê? As páginas dele. São as suas páginas. As páginas do qual, ou seja, qual é o pronome possessivo que eu vou utilizar para substituir essa relação de posse? E veja que a relação de posse não é livro, é do livro. Então isso aqui tudinho vai morrer, ó. Morre a preposição de, que é a preposição que nesta situação aqui está fomentando a relação possessória, morre a preposição de, morre o artigo e morre, claro, o substantivo. E no lugar deles, quem é que eu vou colocar? Responda. Quem é que eu vou colocar? Muito bem, eu vou colocar o cujo. Então eu vou entrar aqui com o cujo, logo que ele vai concordar com esse elemento aqui, páginas. Opa, páginas, professor, está antecedido de um artigo. Esse artigo me interessa? Não, corta esse menino. Então como é que eu vou fazer aqui a junção desse elemento? Eu vou dizer que eu comprei, desse período, que eu comprei um livro, que eu comprei um livro que, olha que delícia, olha que coisa linda, cujas páginas, né, são todas amarelas. Percebeu? Tá aqui a formação do período composto, oração adjetiva, utilização do pronome relativo cujo. Não é boa? Tudo bem? Vamos agora para o número 4. Isso aqui é maravilhoso. Pedi o prato. Eu gosto muito do prato. Veja que o elemento de repetição está aqui, ó, é prato, né? Prato,
Primeiro prato, segundo. Eu vou ter que trocar, matar esse cara daqui. Prof, qual é o pronome relativo? Aí eu peço a você agora, pare, pense, reflita um pouco. Reflita. Se puder colocar pausa, maravilhoso. Tá? Será maravilhoso. Então, pense direitinho. Qual é o elemento? Aí você pensa, isso aqui não é um lugar, não pode ser o pronome relativo onde. Isso não é uma pessoa, não pode ser o quem. Não tem relação de posse. Eu não tenho relação de posse aqui. Não pode ser cujo. Opa, vamos trabalhar com quem aqui? Vamos trabalhar com o pronome relativo que. Professor, entendi. Então, no lugar do prato, eu vou cortar prato e vai entrar o relativo que. Só que olha um detalhe. Atrás de prato tem uma preposição de oriunda da regência do verbo gostar. Observe, gostar transitivo indireto. Eu gosto muito do prato. Observe que do prato aqui é o meu objeto indireto, né? Logo, esta preposição, o que é do, professor? Do é de mais o. O me interessa? Não, porque o é artigo. Mas a preposição, ela vai ter que acompanhar quem? O pronome relativo. Por quê, professor? Porque o relativo você usa uma lógica. O relativo, ele está substituindo o núcleo do objeto indireto. E o que é objeto indireto? Termo da língua portuguesa que completa a significação, né? A significação de verbos transitivos, o quê? Indiretos. A significação de verbos, né? Com auxílio de uma preposição necessária. Então, a preposição faz parte desse núcleo. Então, para onde eu levar o pronome relativo, eu serei obrigado a levar a minha preposição. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dizer que eu pedi o prato. Olha que interessante. Ó. De que muito gosto. Do que muito eu gosto, tá? Eu só deixei o sujeito aqui em evidência. Mas veja, eu tenho que fazer isto aqui, tá? Professor, se eu tivesse colocado aqui do qual muito gosto, eu não vejo problema. Poderia também fazê-lo. Alguns não recomendam, mas eu particularmente não vejo problema. Mas eu quero que você entenda. Você entendeu por que a preposição veio para cá? E aí você vai ver, ó, eu gosto, verbo transitivo indireto, eu gosto do prato. Este de que você está vendo aqui é o mesmo objeto indireto que está aqui em cima. Beleza? Entendeu? Vamos para o próximo. 5. A pessoa é o meu pai. Eu dependo muito dele ou da pessoa. Muito bem. Veja que o elemento de repetição está aqui, ó, né? Dele ou dessa pessoa. Então, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que matar esses elementos, né? Eu vou ter que matar esses elementos, colocar um pronome relativo aqui e eu vou trazer essa estrutura para aqui, ó, para este meio aqui, porque eu quero retomar o substantivo pessoa. Tudo bem? Eu vou retomar esse substantivo pessoa. Então, eu vou fazer aqui o que a gente chama de oração adjetiva intercalada ou interferente. Então, vamos lá. Eu dependo muito do meu pai ou da pessoa. Preste muita atenção que, olha, agora posso fazer de outra forma aqui, ó, observe, quem depende transitivo indireto depende de. Então eu estou aqui substituindo novamente, ó, um objeto indireto. Então você já vem à cabeça e já diz, caramba, se eu vou substituir o objeto indireto e ele está com preposição, eu vou utilizar um pronome relativo e quando eu utilizar este pronome relativo, ele necessariamente será preposicionado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então vamos lá. Prof, qual o pronome relativo que eu posso usar aqui? Eu posso usar que, mas como tem preposição, ó, e a preposição é de, porque quem depende de, eu posso utilizar o quem. Olha que coisa bonita. Então, prof, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, a pessoa, olha que bonito, de que, ou, olha que bonito, de quem eu dependo muito, pronto, é o meu pai. Olha que bonito. E aí você tem nesse miolinho aqui a oração adjetiva, chamada de intercalado ou interferente. Percebeu? O mais importante é você enxergar a utilização
da preposição para os pronomes relativos, em virtude de um processo regencial. Agora preste muito bem atenção. Para que você não caia numa armadilha de prova, e aí você está percebendo, professor, eu estou sacando, professor, eu estou ligado, eu estou ligada, né? Tem uma preposiçãozinha, papapau, que é de uma regência, dadadau, aí eu pego esta preposição, puxo lá para trás do pronome relativo e tal. Beleza. Cuidado, porque você pode, de repente, se encontrar com um verbo intransitivo na jogada. E aí o termo que eu estou pedindo, por exemplo, vamos ver esse elemento aqui, ó. E o termo que eu necessito substituir é ele quem está com a preposição. Por exemplo, vamos aqui, ó. A rede é muito bonita. Ele dorme na rede. Faça o seguinte, ó, eu vou aparecer rapidinho para você aí, ó. Pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Eu vou colocar a tela aqui com um exemplo. Eu quero que você pausa aí no vídeo. Segura um pouquinho o vídeo, ó, e pense um pouco, vá. Então veja, pense direitinho, porque esse cara daqui, ó, se eu fosse fazer aqui uma sintaxe rápida, veja, o elemento de repetição está aqui, eu já percebi que é o rede, ó, rede está aqui, rede repetiu aqui. Eu vou ter que matar esse termo para evitar repetição, utilizar um pronome relativo como elemento de coesão. Muito bem. Só que veja, vamos fazer a sintaxe aqui rapidinho, ó. Ele é o meu sujeito, ele dorme, ó, o verbo é intransitivo. Acabou. Professor, então não tem preposição. Não. Mas veja que o elemento que eu estou pedindo para que você faça a substituição é este elemento rede, que está antecedido por esta preposição. Por quê, professor? Por se tratar de um adjunto adverbial de lugar. E aí, ó, é uma locução, né? É uma locução adverbial de lugar. E aí, é isso que eu digo, a gramática, ela está toda interligada. Aí você vai entender que os adjuntos adverbiais locucionais, eles são introduzidos por preposições, requeridas pelo próprio adjunto, né? Preposições que vão dar um sentido, um valor a este adjunto, que vão essas preposições que são aliadas ao substantivo, núcleo da locução adverbial, elas vão, como é que eu posso dizer aqui? Esse conjunto, ele vai transmitir para você um valor. Neste caso aqui, valor de lugar. Na rede me dá o valor de lugar. Então, como é que eu vou fazer essa substituição aqui, professor Rodrigo? Vamos lá, então. Eu vou trocar rede. Professor, rede eu posso trocar por quem? Troca pelo chefão, ó. Pelo quê? Agora, quem é na? Vamos cortar. Quem é na? Na, em, mais a. É o artigo, me interessa não, corta. Mas a preposição não pode sair. Então, eu vou trabalhar exatamente assim, ó. Eu vou trabalhar assim. Então, como é que eu vou construir isso aqui, professor? Eu vou dizer exatamente assim, ó. A rede... Opa! Olha que bonito. Ó, que bonito. Ó. Em que ele dorme. Em que ele dorme é muito bonita. Pronto. Agora, professor, entendi. E está aqui a minha construção. Pronome relativo está antecedido pela preposição. Por quê? Porque ele representa o adjunto adverbial de lugar. E locucional. E como é uma locução, preposição para ele. Bonito, né? Bacana, né? Vamos embora. 7. Preste atenção. Ei. Conseguiu assistir a aula até agora? Tá firme e forte? Conseguiu? Se você conseguiu, este exemplo agora é importantíssimo para você entender um negócio. Oião, abusóio. Agora, presta atenção. Tem alguém aí fazendo barulho? Pede silêncio aí. Cala a boca. O que foi, menino? O professor Rodrigo vai dar uma informação importante aqui. Manda o posto calar, Cuidado com o celular, solta o celular. Tá com o WhatsApp, porque o exemplo agora é muito importante para você. Vamos lá? Vamos embora. Aqui. Veja, queria que você fizesse. Você pausa aí e dê uma olhadinha. Vamos lá. A missa foi ministrada pelo Padre João. Eu assisti à missa. Veja, já percebeu que o elemento de repetição está aqui, não é? No missa. Professor, entendi. Muito bem.
Vamos cortar missa. Missa não é pessoa, não é lugar, papapau, não tem posse. Então eu posso usar aqui o chefe. Quem é o chefe? Que. Mas observe que aqui atrás, ó, tem o a. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o que e vou usar aqui, embora alguns não gostem, eu vou utilizar o a qual para substituir missa. Porque é um substantivo feminino singular, eu uso o a qual. Presta atenção. Quem é este a aqui com crase? Este a com crase, professor, que é oriundo da regência do verbo assistir, ó, é a preposição a mais o artigo a. Esse aqui, eu vou deixar até bem claro, já fiz isso, vou fazer de novo aqui, ó. É o artigo, este aqui é a preposição. Prof, artigo me interessa? Não, corta esse menino. Mas a preposição, eu sou obrigado a usá-la. Então, para onde eu levar o pronome relativo, ó, os pronomes relativos, eu vou ter que levar a preposição. Portanto, vamos lá com o tio Rodrigo aqui. Escrever isso aqui. Como é que eu vou falar? Eu vou dizer que a missa... Vamos. Veja. Prof, se você fizer isso aqui, ó, a missa que eu assisti, você provocou um erro de quê? De regência. Né? Foi ministrado, cometeu um erro de regência. Se você fizer isto aqui, ó, a missa a qual eu assisti, cometeu um erro de regência. Por quê? Porque se você usar o que, você vai ter que colocar aqui atrás o a. Se você usar o a qual, você vai ter que colocar o acento grave. Porque você vai juntar esta preposição com este a daqui. Professor, entendi. Agora veja que interessante. Você percebeu que tem muita questão por aí afora que faz assim, ó. Vou colocar até aqui em cima, ó. Aí vai escrever assim pra você, ó. A missa. Aí faz assim, ó. A que eu assisti, sei lá, foi boa. Veja, aí vem aqui e faz isso, ó. Põe, coloca o acento grave. Pode? Não. Por que não pode, professor? Agora você já entendeu e viu. Porque este a que está aqui, que antecede o pronome relativo que, é só a preposição. Não tem contração aqui. Portanto, isso aqui não é cabível, tem que tirar. Professor, entendi. Professor, agora outra. Pronome relativo que rejeita a anteposição de artigo. Portanto, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Não há crase diante do que pronome relativo. Aí sempre que eu falo isso, alguém me manda uma pergunta, que é esta aqui, ó. Deixa eu me colocar para você. Sempre que eu faço, alguém me manda uma pergunta. Professor, então o senhor está me dizendo que isto aqui, eu estou aqui, tá? Aqui embaixo. Isto aqui, o senhor está falando então que isto aqui não existe, não é verdade? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Não confunda as coisas, vai estudar. Não confunda as coisas, vai estudar. É importante estudar. Eu estou dizendo que diante do pronome relativo regendo, a palavra regendo o pronome relativo, meu filho, minha filha, não existe a possibilidade de contração porque o relativo rejeita o artigo. Não confunda com essa situação aqui, ó. Não confunda com essa situação em que pode acontecer sim uma situação dessas aqui, pode, só que esta crase que você está vendo aqui, ó, ela não tem nada a ver com o pronome relativo. Isso aqui é outra história. Aqui é a junção de uma preposição a com um pronome demonstrativo reduzido àquela ou aquelas, porque pode ser o as anteposto também, ou, como alguns querem, né, com a elipse de um substantivo feminino anteposto. Não tem nada a ver com pronome relativo. Não confunda as coisas. São coisas totalmente diferentes. Agora, regendo o pronome relativo, não tem como ter crase. É só preposição. Por isso que eu disse a você, tenha cuidado, porque eles exploram muito isso em prova. Ok? Então, ó que interessante, é só a preposição. Agora, se você usar o a qual, não. Aí usou o a qual, o que é que eu tenho? Eu tenho este a daqui, este a da preposição, com o a do a qual. Aí eu junto os dois e aplico o acento grave. Que lindo, hein? Que lindo, hein? 8. Eita, vamos embora. Ei, top das galáxias, hein? Ei, esse exemplo agora, ó. Top das galáxias.
Quer fazer? Tente aí. Esse é o pipoco, né? Que os mais velhos que estão me vendo agora, isso aqui, ó, isso aqui é o pipoco da... Como é que eu posso dizer? Aquele negócio era aquele pessoal que era... esqueci como era o chamado do Thundercat. Esse aqui é o chamado do Thundercat. Assistiu os Thundercats? Era. O cara gritava lá, Thundercats. Oh, você assistiu? Meu tempo. Não é do meu tempo. Esse aqui, amigo, é o estouro da boiada. Vem comigo. Vamos lá com o tio Rodrigo. Tente fazer, tá? Tente fazer, vamos lá. Encontrei uma mochila velha, dê uma pausa aí e depois você vê minha resolução. Eu vou continuar aqui. Havia 5 moedas de ouro no bolso da mochila velha. Professor, já percebi que o elemento de repetição tá aqui. Tá, lindão. Exatamente, lindona. Só que perceba que quando eu digo no bolso dela, da mochila velha, isso aqui é no bolso dela. É no seu bolso. É no bolso da qual dela. É isso mesmo. Professor, então isso aqui é posse. Se isso é posse, morre toda a posse. E entra quem? No lugar da posse. Vai entrar um pronome cujo. Que vai concordar, obviamente, com bolso. Só que perceba o seguinte... Bolso é um grande... No bolso da mochila velha, no bolso, introduz o quê? Um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial de lugar, ó, tio Rodrigo, está antecedido por no. Quem é no? É em mais o. Artigo cai fora, mas a preposição tem que ficar. Tio Rodrigo, então vai ser assim, ó. Vem comigo. Vai ser assim, ó. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Você entendeu ou não? Entendeu? Então vamos juntar. Aqui embaixo, ó, vamos juntar. Então eu vou dizer que o quê? Eu vou dizer que eu encontrei... Vamos lá. Encontrei uma mochila velha. Vamos? Quem é o número 1? Em. Vai. Em. Quem é o número 2? Cujo. Vai. Em. Cujo. Quem é o número 3? Bolso. Em cujo bolso. Que bonito. Que bonito, tio Rodrigo. Havia 5 moedas de ouro. E olha que bonito. Eu vou ter exatamente isso aqui. Em cujo bolso. Você entendeu a razão de eu utilizar a preposição em? Espero que tenha compreendido, hein? Viu que exemplo maravilhoso? Top das galáxias. Vamos lá agora, 9. Faça esse exemplo. A estrada foi interditada pela Defesa Social. Nós íamos passar pela estrada em nossa viagem. Professor Rodrigo, entendi. Veja que eu tenho, o elemento de repetição é estrada, você já está pegando o babado, né? Mas ele vem antecedido por... O que é pela? Pela é por mais a. Tio Rodrigo, entendi. Descontrair aqui é por mais a. O artigo não me interessa, mas a preposição vai ter que ser usada. Prof, quer dizer que aqui estrada posso trocar por quem? Vamos trocar o estrada aqui pelo relativo o quê? E aí como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar na junção aqui? Eu vou dizer que a estrada... Olha só que interessante. A estrada, olha que bonito, ó. Por que separado? Claro, porque nós íamos passar, né? Porque nós íamos passar, foi interditada. Veja que é uma das situações de utilização do porquê, que muitas vezes, gente, na língua portuguesa tem um monte de coisa que a gente decora sem entender. É preciso entender. Entenda. Se você entender, não tem problema nenhum. Então, há uma regra que diz, todas as vezes em que você puder trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse porquê vai ser separado. Por quê, Rodrigo? Porque, veja, vamos lá comigo de novo. Olha, eu poderia também utilizar, vamos fazer o seguinte, vamos em vez de utilizar o quê, vamos utilizar para estrada a qual, que é o pronome relativo, tá? Ora, se tem por, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar o por de novo com este artigo aqui do a qual. E como é que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente dizendo o quê? A estrada, olha que bonito, pela qual nós íamos passar. Percebeu? Então o que eu tenho aqui é preposição com pronome relativo o quê? Então há uma regra, aí você agora já entendeu a razão de ser.
há uma regra que diz, sempre que você puder trocar o pronome relativo, né? Aliás, sempre que você puder trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse porquê é separado. Por quê? Porque é preposição por com pronome relativo. Aprendendo, né? Tá entendendo, né? Isso é tão bom, sabia? Quando a gente entende, fala, pô, eu tô entendendo, é verdade, né? Para você aprender português não é só decorar. Claro, eu preciso não existe conhecimento sem um mínimo aprovisionamento mental. Claro, você vai ter que colocar em algum lugar, né? Mas quando eu passo a aprovisionar, né? Colocar na minha cabeça uma informação e eu passo a entendê-la, compreendê-la, aí isso aí fica pro resto da vida. Isso fica pro resto da vida. Você não precisa somente, decorou, não. Agora eu compreendi, professor. Maravilha. Vamos lá, então, continuando aqui. Tá? 10. O juiz foi destituído do cargo. Aquele garoto havia ficado sob a tutela do juiz. Tio Rodrigo, então aqui, ó, a repetição tá aqui. Mas veja, se é a tutela do juiz, você já percebeu o babado, né? Já percebeu o moído, não foi? Ou seja, é a tutela o quê? Dele, é a sua tutela. Ora, se é dele, se é sua, se é a tutela do qual, eu já sei que isso aqui é o quê? É posse. Se eu sei que é posse, eu sei que é cujo. Tio Rodrigo que vai concordar com tutela. Então eu vou cortar isso aqui. E esse do juiz morre aqui dentro, ó. Morre aqui dentro no cuja. O que é cuja que vai ser, professor? Vai ser o do juiz. Tio Rodrigo, entendi. Só que veja, tutela que é o substantivo a quem se prenderá o pronome relativo, está antecedido pela preposição sob. Percebeu? Este a que está aqui, quem é, tio? É o artigo, não me interessa. Mas este sob aqui, ó, é uma preposição. E se eu sei que é preposição, o que eu vou fazer? Anteceder o pronome relativo por ela. Portanto, vamos lá com o tio Rodrigo. Já está em nível aqui, já top das galáxias, né? Então eu vou dizer que o juiz, olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita, olha que coisa linda, sob cuja tutela, olha que coisa bonita, aquele garoto havia ficado. Tio Rodrigo, aí é só ir pra galera, foi destituído do cargo. Que coisa linda, professor Rodrigo. Eu tô entendendo. Isso aqui é que é maravilhoso. Fique feliz. Você tem que estar feliz, radiante. Não sente diante do conhecimento com raiva. Eu vou aprender isso. Tem gente que se derrota, ele mesmo derrota a si mesmo no começo. Eu não vou entender isso nunca. Pronto, você não vai entender mesmo. Não vai entender mesmo, você tem que entender agora. Fique feliz, sorria. Coisa linda. Vamos embora? Vamos lá, continuando aqui então. Cuidado, preste atenção. Professor Rodrigo, você já entendeu até agora, até o exemplo 10, você entendeu como é que a coisa foi formada. Percebeu? Eu peguei 2 períodos e juntei formando um período composto por subordinação por meio de uma oração adjetiva com a ligação de um pronome relativo. Esse pronome relativo, alguns autores até chamam de pronome relativo conectivo, né? Ou conjuntivo. Por quê? Porque ele faz as vezes de uma conjunção, né? Ele liga, ele une 2 partes. Top? Só que não vem assim no concurso, na prova de português. O período já vai vir formado para você. Entendeu? Até agora nós estávamos pegando 2 para formar 1. Agora não. Agora eu já vou pegar o período pronto. O período já está pronto. O período composto já está pronto. Você que tem que enxergar a coisa. Então vamos corrigir alguns períodos ou observar se eles estão corretos ou não. Então, ó, cuidado. Isso tudo aqui são frases ou períodos de concursos públicos, tá? Por ocasião da defesa de políticas afirmativas, olha, com as quais tantos aderiram, faço não, que quem faz aderência a. Tio Rodrigo, entendi. Então a preposição aqui não é com, é a preposição a. Só que eu tenho a mais a, ó. A mais a do as quais. Então o que eu faço aqui? Eu vou trocar isso tudinho aqui e vou aplicar o quê? Ó, para ficar correto, ó. Eu vou dizer isso aqui, ó. Por ocasião da defesa de políticas afirmativas, às quais tantos aderiram, ou então, simplesmente, a que tantos aderiram. Que coisa linda. 12. Um dicionário pode oferecer muitas surpresas. Dessas o quê? Dessas surpresas em que não conta quem vê cada palavra como a expressão de um único sentido. Está certo? O que você acha? Está certo? Diga para mim, está certo? A resposta é não.
Porque, veja, quem vê cada palavra como expressão de um único sentido, não conta. Quem conta, conta com. Então a preposição está errada, ó. Então é assim, ó. Dessas, com que não conta, né? Ou com as quais não conta, porque eu tô trocando aqui dessas surpresas. Então, preposição está errada. Maravilha? Percebeu? Vamos para 13. Alguns temas em que se dedicaram diferentes poetas. Horrível. Horrível. Olha. Alguns temas em que se dedicaram, não. Diferentes poetas, vamos ler a oração adjetiva. Ó. Diferentes poetas é o meu sujeito. Eles se dedicaram. Quem se dedica o quê? A. Preposição errada, ó. Então, alguns temas a que se dedicaram diferentes poetas. Que coisa bonita, né? Ou aos quais, tá? 14. Vários poetas, embora ou conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra em que atesta sua genialidade e precocidade. Veja, eu trouxe esse exemplo de forma proposital para que vocês vejam uma coisa. Veja, ó, lê essa frase, essa oração adjetiva. Ó. Pronome relativo está aqui, já identifiquei, professor PR está aqui. Professor, então vamos ler essa frase. Em que atesta... Peraí. O que é que está atestando o quê? Ora, o que atesta sua genialidade e precocidade é a obra. A obra está onde? Está aqui no pronome relativo. Está retomando obra. Então, como é que eu vou ler isso? Eu vou ler assim, ó. Deixaram vasta obra. A obra, ou seja, a obra que está aqui no pronome relativo, atesta. Este que você está vendo aqui é o sujeito. Ele não tem preposição. Então, para corrigir este período, bastava tirar este em. E aí ficaria correto. Para você perceber que nem todo pronome relativo, claro, nem todo vai vir antecedido de preposição. Você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tá? Agora, claro, confesso que em provas, em concursos, é muito comum que eles coloquem o relativo antecedido de preposição, tá bom? Vamos ver mais um aqui pra gente nós estamos já terminando já. 15. É grande a surpresa que somos tomados quando se nos revela um lugar, né, carregado de inexplicável magia. Todos estes períodos são períodos de prova. Professor, tá certo isso aqui? Tem certeza? Veja, aqui no 14, a preposição faltou. Foi em excesso, não tem. Essa preposição não tem. Mas confesso a você, no 15, a preposição está faltando. Percebeu que falta a preposição? É grande a surpresa. Quem é nós? Aqui, ó. Nós somos tomados. Quem é tomado o quê? De alguma coisa. Portanto, é grande a surpresa de que somos tomados, né? Ou de que fomos tomados, né? Ou da qual somos tomados. Mas eu tinha que aplicar preposição. Que coisa bonita, que coisa interessante, que coisa bacana. Né? E para a gente terminar, olha só. Dei então com os sinais de abandono do barzinho. E agora, eu quero saber se está certo ou errado. Vá. Em cuja varanda passei horas verdadeiramente felizes. O que vocês acham? Está certo ou errado? Tô dando tempo para você pensar. E aí? Você diria o quê? Quer dizer, se está certa ou está errada? O que vocês acham? Professor Rodrigo. Aí, ó. Espero que você tenha olhado para isso aqui, ó, e tenha dito assim: está correto, professor. Absolutamente correto. Como é que eu vou ler isso aqui? Como é que eu vou ler? Eu passei horas verdadeiramente felizes. Eu passei horas verdadeiramente felizes, assim, ó. Em varanda. Eu vou ler assim, aí eu ponho um artigo. O que é em varanda? Ponho o artigo para ter mais lógica, vá. Na varanda. E esse cujo se refere a barzinho aqui atrás, ó. Ele puxa barzinho e faz uma relação de posse. Então, o que é cuja? É do barzinho. Professor, então como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler que eu passei horas verdadeiramente felizes na varanda do barzinho, portanto, em cuja varanda, e aí a estrutura está absolutamente correta. Eita, chegamos ao final da nossa aula. Espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Espero que você termine essa aula assim, ó, um sorriso no rosto, porque você aprendeu mais um detalhe, porque você aprendeu mais uma informação da nossa língua portuguesa.
tá? Curta aqui nossas redes sociais, aqui, curta nosso canal do YouTube, indique nosso canal para os seus amigos, né? Para estudarem. E se você quiser um curso com aulas mais rápidas, eu falo tudo isso, procure aí o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Olha, Deus abençoe você, né? E como eu disse, eu termino essa aula feliz porque eu tenho certeza, eu termino a aula feliz, acreditem que eu termino, porque eu tenho certeza absoluta de que você alguma coisa aprendeu aqui desse conteúdo. E é assim, a gente vai aprendendo aos pouquinhos e vai crescendo. Todo mundo, ó, beijo aí para todo mundo no coração. Fiquem todos com Deus.